Faz essa quebra de identificação, porque ontem eu estava tendo um papo com um parceiro nosso sobre isso, assim, quando tu tá começando um negócio, tu tem muito pouco recurso, aí se tu tem uma entrada no digital, aquele negócio do Creators Economy, né? Tu acaba te colocando ali à disposição para fazer com que o teu negócio cresça. Mas naturalmente a percepção de quem consome a marca é o vínculo entre Gabi e o seu empreendimento, Marcos e o seu empreendimento, Renato e o seu empreendimento. Como que desvincula isso? Porque tu, pelo fato de se tornar uma figura digitalmente muito importante, interessante, tu acaba não conseguindo ser low profile, né? Tu acaba sendo high profile e o high profile tá ligado à marca. Como que faz a quebra, assim? Como que tu imagina no futuro que as pessoas consigam desvincular a ponto de, beleza, ela tem história, mas não é mais dela, assim. Eu acho que naturalmente isso... Eu acredito que tudo que a gente faz é consciente, sabe? Então, se a gente quer ter qualquer tipo de caminho que a gente resolva trilhar, ele tem que ter um planejamento antecipado. Então, isso é uma questão, na minha opinião, que hoje, pra mim, aconteceu por uma... naturalidade minha. Eu não tenho essa pretensão de estar à frente. Eu entendo que estar à frente me abre muitas portas e me facilita e me gera redução de custos, enfim. Mas, então, se eu não tenho essa pretensão de levar à frente, por que eu não começo a diluir esses custos? Por que eu não entendo esse custo tão importante de ser reduzido, sabe? Porque dentro de uma empresa a gente reduz custos, a gente quer fazer essa redução de custos para aumentar lucros. Então a gente está sempre avaliando onde a gente pode, né, enxugar. E eu acho que é natural que o empreendedor que inicia pense isso. Cara, se eu posso fazer, por que eu vou botar outra pessoa para fazer? Sim. Mas ao mesmo tempo, como qualquer área, eu posso fazer o financeiro, mas eu sou a pessoa mais capacitada para fazer o financeiro. Então, como em qualquer área dentro da tua empresa, a gente tá sempre avaliando. Assim que sobra uma graninha, quando a gente tá começando o negócio, a gente vai lá e pensa, seria muito legal se eu tivesse uma pessoa para organizar o meu financeiro. Então, eu vou contratar uma pessoa do financeiro. Aí vai lá, sobra mais uma graninha, eu penso, seria muito legal se eu tivesse uma pessoa apta em vendas ali na captação. Então, vou contratar essa pessoa específica, não sou eu mais que vou atender o cliente. E em algum momento, claro, de forma muito sutil, isso foi acontecendo pra mim. Eu tive essas pessoas, né? Eu tinha a minha ordem de importância muito clara. Eu consegui levantar ali uma equipe pra me ajudar dentro das áreas que eu considerava importantes. E a partir daí, eu comecei a trabalhar essa questão da minha imagem. Porque eu acho que isso tem a ver com a durabilidade da marca. Sim. Com né, o fato dela ser perpétua de alguma forma. Então... eu acredito que a marca, ela pode sim se fortalecer seja daí no empreendedor ou na figura que a gente usa. E isso é o exemplo das grandes marcas. Quando uma marca enorme que não foi fundar a Skol Beats, vamos dar um exemplo. A Skol Beats é uma marca enorme e ela se associa à imagem da Anitta para fazer é uma estratégia isso, é para que essa marca se amplifique, para que ela tenha, né, uma validação daquele influenciador. Gente, pelo amor de Deus, não tô me comparando com a Anitta. Mas é só pra colocar no macro, pra que a gente entenda que o micro também pode fazer isso, né? Então a gente se associa a uma imagem maior, ou tão grande quanto a própria marca, no caso da Skol Beats, pra ter um benefício. Um benefício que ele é de posicionamento, um benefício que ele é de lucratividade, enfim. Mas se a Anitta sai da Skol Beats amanhã, a Skol Beats morre? A Skol Beats deixa de existir? Não, a Skol Beats vai procurar uma outra influenciadora. Então, quanto antes, de certa forma, a gente começar a olhar pro influenciador como o influenciador, e aí no nosso caso, o empreendedor que vira o influenciador da própria empresa. Porque às vezes é isso. No meu caso, eu virei influenciadora por conta da minha empresa. Mas me tornei uma influenciadora de outras marcas também. Legal. Mas existem muitos empreendedores que são apenas os influenciadores das suas próprias marcas. E eu digo apenas porque eles não fazem esse outro serviço. Mas dentro da sua marca, ele é muito importante. Então, é importante pra gente variar. É importante pra gente testar. Introduzir novas pessoas. Até porque público, gente, é uma coisa que não tem fim. Embora a gente tenha um número... A gente tem um número de pessoas no mundo, mas o público, ele não tem fim. Ele pode estar sempre podendo atingir novos públicos. Com certeza. Então, podendo acessar novas pessoas, o público novo chega. E é claro que a gente tem que procurar o nosso público. Mas é legal que tu fala uma coisa que traz muito, Gabi, te interrompendo, é um processo de sucessão, né? Do mesmo jeito que tu faz um processo de sucessão na empresa para alguém deixa um cargo de liderança e tem que trazer um outro líder para cuidar da gestão, quando tu tá falando na questão do influenciador, tu também tem quase esse processo de sucessão, né? Porque ele não pode ser abrupto no sentido de
troquei. Exato. Vou trazer alguém. Nunca vai funcionar se for assim, gente. Eu acho que esse é uma questão, por isso que eu falo, é uma questão de posicionamento e de ação consciente. Eu acho que pra mim sempre foi, e talvez daí de novo, trazendo pro meu pessoal, sem pensar que isso seja de repente uma estratégia tão comum em empresas. Mas talvez porque pra mim nem sempre foi muito claro que a Alteia seria o meu projeto de vida para o resto da vida. Eu sempre pensei que eu gostaria que ela funcionasse sem necessariamente pensar em mim. Talvez não que eu me visse fora da Alteia. Eu acho que eu nunca me vi fora da Alteia até de fato isso acontecer por outras oportunidades. Isso não era uma realidade pra mim. Mas eu sempre me vi com possibilidade de estar à frente de outras coisas também. Então eu queria que a Alteia funcionasse de repente com a minha administração, ou comigo no bastidor, ou comigo em algumas funções específicas, mas não tocando a empresa como um todo e não sendo o rosto da empresa. Então eu sempre trabalhei com outras influenciadoras, sempre, mesmo que às vezes as minhas colaboradoras trabalhavam comigo e falavam: Gabi, mas tu contratou a fulana e ela não trouxe o mesmo retorno que tu. Eu falei, mas eu não contratei ela para trazer o mesmo retorno que eu. O dono da loja, evidentemente, numa cultura onde ele tá ali se mostrando, ele sempre vai trazer um retorno maior do que qualquer outra pessoa nessa configuração. Mas ela tá ali para trazer o público dela, outras pessoas, para ela mostrar, para mostrar pro nosso público também, pro nosso público já, outras formas de fazer a mesma coisa e de entender. Eu sempre fui muito de análise, de testar e analisar. E nunca uma coisa que foi testada uma vez só, ela pode te dar um resultado fidedigno de se ela dá certo ou não. Então, testar, chamar de novo, entender, olhar. Então, isso pra mim sempre foi o meu balizador de resultados, assim. E é por isso que hoje eu acho que eu consigo estar fora. E é assim que eu prospecto a minha carreira em qualquer posição.